Gênesis 41. Hoje é o terceiro dia. Gênesis 41. Ontem nós lemos o versículo 1. Hoje nós vamos ler um pouquinho mais adiante. Gênesis 41, versículo 1. Amém? E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vistas e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vistas e gorda. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhe os interpretasse. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação de seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou o Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere. Barbeou-se, mudou suas roupas e apresentou-se a Faraó. Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Podemos assentar. A importância de sermos dirigidos de uma maneira correta. Você já olhou e analisou alguém que está no começo do engano? Como ela é feliz? Como ela é realizada? Já analisou? Uma pessoa que ela está iniciando uma fase de um engano na vida dela. Ela é feliz, realizada, alegre. Parece que ela descobriu a América. É ou não é? Parece que ela encontrou o norte para a vida dela. Por quê? Porque ela encontrou algo que condiz com os desejos do coração dela. E você já viu alguém quando está fazendo a vontade de Deus, e essa vontade é contrária à vontade dele? Se ele fica jubiloso, contente, sorrindo. Aí Paulo diz assim, que a tristeza segundo Deus, ela tem um peso. E a tristeza do mundo tem o quê? A destruição. Então é normal que uma pessoa, quando ela está indo para o engano, e eu acredito que você já se deparou com várias pessoas assim, elas dão a impressão que elas descobriram o segredo de tudo e de todas as coisas. Existe algo que aconteça na minha vida ou na sua vida que revele todos os segredos? Não. Por quê? Porque a palavra de Deus é quem vai nos dirigindo e nos guiando paulatinamente, gradativamente, em todos os tempos e ocasiões da nossa vida. Não há como você descobrir uma bola, um mapa, uma situação em que você vai descobrir e vai resolver todos os segredos da sua vida. É paulatinamente, gradativamente. Deus fala com Faraó. Faraó não era um homem que conhecia Deus. Faraó era um homem ímpio. E Deus fala com ele. Como Deus fala com muitas pessoas. Só que Faraó, ele ouve o sonho, ele tem o sonho, e a primeira parte do sonho fala sobre as vacas gordas, engolidas pelas magras, e a segunda parte do sonho sobre as espigas de trigo, que é engolidas pelas, as cheias engolidas pelas secas. E ele fica perturbado com isso.
E ele acorda. E ele manda chamar todos os adivinhos, que adivinhavam por meio de nuvem, de copo, de inúmeras coisas. E ele manda chamar também os sábios. Ou seja, se um não der certo, o outro dá. E ninguém conseguiu. Por quê? Porque era de Deus. As coisas que são de Deus, homem nenhum consegue licença naquilo. Por meio de engano, por meio de engodo, por meio de equívocos. As coisas que são de Deus, somente o povo que é de Deus tem participação naquilo. O que eu e você precisamos entender, que nós temos vivido tempos dos quais a Bíblia relata, em João, surgirão espíritos de erro, espíritos de engano. Paulo diz, esses espíritos levarão e arrebanharão muitas pessoas. Pessoas ficam animadas com aquilo que condiz à sua espera. Pessoas ficam ressaltadas por aquilo que elas gostam de ouvir, por aquilo que oferece a elas facilidade. Só que nenhum desses adivinhadores ou sábios puderam entender aquela visão. Eu quero convidar você a vir comigo em Jó 33. Neste ano de 2017, você não pode errar. Diga amém. Algo que atrapalha a nossa vida e que causa inúmeros embaraços são erros. Jó 33, versículo de número 14, Eliú diz o seguinte para Jó, que existem 3 maneiras de Deus falar com o homem. A primeira maneira, Deus repete. A segunda maneira é por sonhos e a terceira maneira por sofrimento. Eu quero ficar com a primeira maneira, e você? A Bíblia diz assim em Jó 33, 14. Antes Deus fala 1 e 2 vezes. Ele fala por meio do quê? Da palavra. Ele fala comigo. A palavra do Senhor diz em João, o Evangelho de João. E o Espírito que Jesus nos enviou, rogou ao Pai, Ele nos guiaria em toda a verdade. Então a direção de Deus não é para o engano, a direção de Deus não é para a facilidade, a direção de Deus não é condicionada segundo o que eu quero, segundo aquilo que eu desejo. A direção de Deus, ela me leva na vereda da verdade. Por isso que funciona, por isso que dá certo. Quantas pessoas você já viu encantadas com uma religião, encantadas com um ser humano, encantadas com um segredo mirabolante que vai resolver todos os seus problemas, e depois você a vê frustrada, decepcionada, desanimada e não querendo saber mais de nada. Por quê? Porque só quem pode nos dirigir e nos guiar na verdade, é o Espírito Santo. E somente a verdade, ela será construtiva, tanto na minha vida, quanto na sua vida. Só que a verdade não é uma vereda muito buscada. A verdade não é uma vereda que as pessoas têm muito prazer em andar. A verdade é uma vereda de concertos. A verdade é uma vereda de ponderações. A verdade é uma vereda de exames. A verdade é uma vereda de conscientização, de confrontação, de conhecimento de Deus. E é por isso que muitos de nós, às vezes, fugimos da vereda da verdade e buscamos aquilo que está condicionado àquilo que nós queremos, aquilo que nós ambicionamos para a nossa vida. E é aí que os espíritos de engano entrarão e farão de muitos presas sua. Por quê? Porque o nosso coração muitas vezes não busca a verdade, mas busca aquilo que seja empático e que venha saciar a nossa ânsia por conforto, por uma felicidade sem custo, por uma felicidade sem preço. Deus fala, diga amém. Como é que Deus quer dirigir você e eu? Palavra. Segunda maneira, versículo 15. Em sonho ou em visão noturna, quando cai profundo sono sobre os homens e adormecem na cama. Ele revela aos ouvidos dos homens e lhes sela a instrução. Qual o objetivo de Deus falar com o ser humano? Para apartar, versículo 17, o homem daquilo que ele faz. Mudar o caminho, mudar o rumo, mudar a maneira de trabalhar, de agir, de fazer.
E esconder do homem a soberba, não permitir que o homem se ensoberbeça, não permitir que ele cresça, não permitir que ele crescer no sentido de arrogância, não permitir que ele se esqueça de onde ele foi tirado e quem o mantém de pé. Esses são os objetivos de Deus falar conosco por meio dos sonhos, dos avisos. Aí ele continua dizendo assim, versículo 18, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela guerra, pela espada, pela morte. Então ele está dizendo, Deus fala conosco para que nós sejamos livres das tragédias, dos infortúnios adiante. Este é o objetivo de Deus falar conosco. Quando Deus fala comigo e com você, nos avisando, vindo de uma maneira prévia, dizendo cuidado com isso, cuidado com aquilo, para com isso, haja dessa maneira. Qual é o objetivo? De nos livrar da cova, de nos livrar da destruição, de nos livrar do inferno. Esse é o objetivo de Deus falar conosco. Não é nos conduzir a facilidades, não é nos conduzir à corrupção, não é nos conduzir ao encontro daquilo que não custe nada. A terceira maneira de Deus falar com o homem, versículo de número 19. Também na sua cama é castigado com dores e com incessante contenda nos ossos. Então vem por meio a palavra, primeiro lugar, que Deus quer falar conosco. Segundo, sonhos, avisos, todo meio de aviso. Depois, terceiro, dificuldade, dores, angústias, consequências. E qual o objetivo de Deus falar conosco? Nos livrar. Deus não quer que nós caiamos em covas. Deus não quer que nós caiamos no ano de 2017 em embaraços. Deus não quer que você perca. Deus não quer que você atrapalhe a sua vida. Deus não quer que você sofra de maneira alguma. Deus ama você e Deus quer o melhor para a sua vida. Por quê? Porque a sua vida custou muito caro para Ele. A sua alegria, o seu bem-estar custou muito caro para Deus. Jesus morreu para que o céu pudesse olhar para a sua vida e contemplar você em paz, e você cheio de graça, e você saudável, e você livre do inferno, e você longe de toda a cova, de toda a armadilha de Satanás. Este é o objetivo de Deus, tanto na minha vida quanto na sua vida. E ele diz assim, esse versículo que eu sempre digo para você, versículo 23, se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, entre milhares, quer dizer, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão. Por que ele fala sobre a raridade dos verdadeiros intérpretes? Por quê? Porque não é de hoje que homens têm costume de falar segundo o coração dos homens. Eu quero que você vá comigo em Jeremias capítulo 14. Vá lá comigo. O povo estava sendo orientado por Jeremias a aceitar o jugo da Babilônia. Jeremias 14, versículo 13. E haviam os profetas falastrões falando que o povo deveria resistir. Sabe aquela coisa assim? O baú da felicidade vai resolver todos os seus problemas. Olha, aquela igreja ali, você vai nela, que todos os seus problemas vão ser realizados. Olha, aquela pessoa vai orar por você e todos os seus problemas vão ser realizados. Isso é mentira. E quem cai nas garras de enganadores? Pessoas corruptas. Só existe uma maneira de nós termos os nossos problemas resolvidos. Hebreus 1:1. Tendo Deus outrora falado pelos profetas, hoje nos fala por meio do Filho. Só existe uma maneira de nós resolvermos os nossos problemas. E essa maneira, e esse jeito é Jesus Cristo. É andando com Ele, é amando, é aprendendo. Não existe maneira de pessoas, aquela pessoa, aquela igreja, aquela campanha vai fazer um milagre por você, e aí você vai tomar aquele banho, e você vai andar naquele caminho, e você vai passar por aquela porta, e você vai atravessar do outro lado, e você vai ser outra pessoa. Isso é o maior engano que existe, só cai nisso gente corrupta. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é paulatina, ela é gradativa, ela é uma construção, tanto na minha vida quanto na sua. É isso que nós precisamos entender, é isso que nós já temos entendido por meio da palavra de Deus. A preocupação do apóstolo Paulo,
A preocupação do apóstolo Paulo em instruir as pessoas de tal maneira para que as pessoas não caíssem nos engodos, nas falsas profecias, nos falsos profetas, nos equívocos. Deus falou conosco no domingo sobre ser crente. Deus falou conosco ontem sobre a importância de nós andarmos de acordo com a palavra de Deus, para que tenhamos esperança. Deus está falando conosco hoje, que 2017 não pode ser um ano de engano. Não pode ter dias de absorção de engano. Jeremias 14, 13. Então disse eu: Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, adivinhação, vaidade, engano do coração. É o que eles vos profetizam. 16. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem os sepultem, tanto eles com as suas mulheres, filhos, filhas, porque derramarei sobre eles a maldade. Ou seja, não só os profetas iriam perecer, como também quem cresce neles. A palavra é a verdade. E existe o espírito da verdade e o espírito do erro, diz João em 1 João. Nós precisamos entender, queremos a verdade, queremos ser construídos, queremos ser abençoados, queremos ser rudimentados na palavra, queremos chegar até o fim e não perdermos a nossa alma. Então é a palavra. Não existe mágica. Não existe mágica. Não existe uma oração que alguém vai fazer por você e que vai resolver todos os problemas. Mas sim, a sua oração, dentro do seu quarto, dentro da sua igreja, clamando a Deus, e a mudança da sua vida, trabalhando concordemente a sua oração. Então isso mudará a sua vida, isso transformará a sua vida. Essa é a verdade. Agora eu quero que você vá comigo em Ezequiel 13. Por que nós estamos falando isso? Por quê? Porque hoje não existe apenas no mundo enganadores, não existe apenas no mundo adivinhos, mas dentro da igreja são espíritos malignos que trabalham para enganar o povo. Você vai lá naquela igreja e você vai receber uma oração e você vai cair para trás e todos os seus problemas, vícios serão libertos, tudo mentira. Quem cai nisso? Preguiçoso, que não quer orar, que não quer aprender, que não quer buscar Deus. Cai, por quê? Agora você acha que só os pastores vão sofrer a pena? Não, aqueles que também aderirem a essa metodologia, a esses espíritos de engano. Por quê? Porque foram buscar o quê? Mentira, falsidade. Então o que nós precisamos entender é que Deus trabalha com construções e nós temos que ser construtores. Essa campanha não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é sua fé na palavra. O que vai mudar a sua vida é a sua esperança. O que vai mudar a sua vida até o dia de hoje é o seu apego à verdade. Isso muda tanto a sua quanto a minha. Diga amém. A Bíblia diz, Ezequiel 13, versículo de número 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetize e dize aos que só profetizam de seu coração, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 4. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Versículo 3. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, que nada viram. Versículo 6. Viram vaidade e adivinhação mentirosa. Os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Tem gente que recebeu uma profecia e está esperando o cumprimento da palavra até hoje. Já faz 20, 30 anos, nunca aconteceu. Por quê? Porque não foi Deus que falou. Quando Deus promete algo para você, Ele te dá uma estratégia de construção. Ele te dá tijolos para você trabalhar. Ele te dá meios para te levar à bênção. Então veio de Deus. Se Deus não falou, se Deus falou alguma coisa para você, então tem trabalho. Se não tem trabalho, não foi Deus, foi Satanás. É o que nós precisamos entender e compreendermos. Crentes folgados que não querem trabalhar, que não querem construir, então serão presas fáceis de espíritos enganadores e serão conduzidos a quê? Ao laço, à cova, à espada e à destruição. Quantas vezes Satanás rodeia
para poder trazer engano, para poder trazer facilidade. Faz isso aqui, ó, o mais fácil que vai resolver seu problema. Divorcia que vai resolver seu problema. Você vai cair em laço, em cruel, destruição. Faz isso que seu problema vai ser resolvido. Faz aquilo que seu problema vai ser resolvido. O seu problema é resolvido aos pés daquele que tudo pode, que tudo sabe, humilhando a sua vida diante dele e dizendo: Senhor, me ensine a trabalhar, me ensine a fazer, me ensine a agir de uma maneira que funciona e que dê certo. Ele diz assim no versículo de número 7: porventura não tivesses visão de vaidade, não falasses adivinhação mentirosa, quando dissestes: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Versículo 10: porquanto ando enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, quando é de Deus. Quando é que alguém está falando algo de Deus? Quando ele mira exatamente no seu erro e no seu pecado. Pá! Isso está acontecendo por isso. É de Deus. Resolva isso que vai dar certo. É de Deus. Enganando o meu povo, ele diz assim. Versículo de número 10. Paz quando não há paz. E quando um edifica uma parede, eis que o outro cobre com argamassa não temperada. Reboco, puro. Poeira, sem cimento. Aí quando vem a primeira tempestade, o que acontece? Olha aquele crente caído. Porque Deus falou e não aconteceu. Porque Deus prometeu. Não foi Deus, foi o diabo. Foram espíritos de engano. Porque quando Deus nos dá a promessa dele, ele sela com a palavra dentro dos nossos corações. Ele nos conduz a uma vida de idoneidade, de fidelidade à palavra. E nós somos dirigidos a construir, a abnegarmos, a negarmos a nós mesmos, a pedirmos perdão dos nossos pecados, consertarmos a nossa vida e fazermos da palavra o rudimento da nossa construção. É muito fácil identificar o que é de Deus e o que não é. Trouxe para você uma alegria inefável. Trouxe para você um regozijo. Agora eu posso tudo. Agora. Não é de Deus. Trouxe para você sobriedade, equilíbrio. Senhor, tem que consertar isso, aquilo. Fez você ficar pensativo. Fez você examinar. É de Deus. Vai dar certo, vai funcionar, é de Deus. Exige trabalho, é de Deus. Dá direção, é de Deus, levantou o seu ego lá em cima. Que você é menina dos olhos dele, menina com catarata, que não está enxergando nada diante dos seus olhos, não está enxergando que é necessário para existir mudança. Se eu quero colher mudança, eu semeio mudança. Levantou o seu ego, colocou você lá em cima. Não é de Deus, mas trouxe você uma sobriedade, falando para você o quanto Ele te ama, o quanto Ele quer construir a sua vida, o quanto Ele quer mudar a sua história, o quanto você precisa ser participativo em toda essa historicidade de êxito. É de Deus. Deu para você entender? Deus estava dando um aviso para Faraó, mas Faraó não tinha um homem de Deus no meio dos seus sábios e dos adivinhos para dizer a ele o que ia acontecer. Eu e você temos a unção do Santo. Eu e você sabemos o que vai acontecer. Sabemos ou não sabemos? Eu e você sabemos o que está acontecendo. Nós sabemos coisas que nenhum ser humano na terra sabe. Sabemos da volta de Cristo, sabemos das aflições, sabemos dos pesos, sabemos dos segredos da vitória. Nós somos conhecedores, por quê? Porque a nós é revelado os mistérios da Escritura. A palavra de Deus, ela é aberta para mim e para você, para que nós entendamos como nos portar adequadamente e alcançarmos a vitória. Todos os dias Deus tem falado conosco de uma maneira precisa e não equivocada, de uma maneira clara, como devemos nos portar para alcançarmos a vitória. Ele tem falado conosco, Ele tem nos dirigido, Ele tem nos orientado, e isso não tem preço, porque existem pessoas lá fora precisando de uma direção, existem pessoas populando as igrejas que precisam de direção, mas a direção vem desta palavra. Aquilo que José disse, não está em mim, mas de Deus vem a interpretação que traz paz ao coração de Faraó. É de Deus que vem a interpretação dessa escritura. Jesus é a interpretação de Deus.
Jesus, quando você olha para tudo aquilo que a Escritura, ela nos inspira a entendermos, a compreendermos, a contribuirmos com esse projeto maravilhoso de Deus, chamado vida. E ele continua dizendo, versículo 12. Versículo 11, dize aos que cobrem com argamassa não temperada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis. E um vento tempestuoso afenderá. Ora, eis que caindo a parede não vos dirão, onde está a argamassa com que a cobriste? Cadê aquela profecia que eu recebi? Cadê aquele cai que eu ganhei? Cadê aquele vigor, né? Aquele barulhão e fala em línguas. Aleluia, Deus está aqui. Não que eu acho ruim isso, nada disso. Mas onde está todo aquele poder para mudar a tua vida, para transformar o seu coração, para fazer você parar de pecar? Isso é poder. Poder é aquele que vence os hábitos da sua alma. Poder é aquele que vence a estrutura falida do seu coração. Isso é poder, e só a palavra de Deus tem poder. É isso que nós temos que entender, irmãos. Nós não temos mais idade para sermos engodados por conversações. Nós não temos mais tempo para permitirmos que a nossa vida seja enredada por esses loucos e malucos do evangelho. Gente louca que não sabe discernir a mão direita e a mão esquerda, que capturam almas carentes, dementes, deficientes, loucos, desequilibrados. Eles terão a sua paga, mas Deus quer libertar alguns deles. A Bíblia diz assim no versículo de número 15: assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra as que cobriram com argamassa não temperada. Agora eu estou no avivamento. Por quê, irmão? Porque eu estou nessa igreja. Essa igreja é a igreja de poder. Poder para quê? Para mudar a sua vida? Então é poder de Deus. Não é esse poder, então não é poder de Deus. O verdadeiro poder é aquele que muda o seu coração, que estrutura você para ser a semelhança de Cristo. Esse é o verdadeiro poder. Esse o diabo não toca. Esse o diabo não vence. Faraó recebe uma revelação de Deus, mas não havia um homem de Deus para saber o que Deus queria dizer. Nós somos de Deus, de João, nós temos a unção dos santos. É impossível você não conseguir reconhecer nessa altura do campeonato o que é enganação e o que é de Deus. Versículo 29: portanto assim diz o Senhor Deus, ei aí vou eu contra as vossas almofadas, e que vocês caçam as almas fazendo-as voar. As arrancarei de vossos braços, soltarei as vossas almas, sim, as almas que vós caçais fazendo voar. Havia algumas profetisas que usavam alguns muletos, algumas situações, e essas situações aprisionam as almas. Criam vício. Não deu certo por isso, agora você faz isso. Não deu certo por isso, agora você faz isso. Agora não deu certo por isso, agora você faz isso. E vão aprisionando. E existem algumas almas que Deus quer libertar dessas redes malignas. E o Senhor diz, eu quero libertá-los. Não são todos que são livres, viu, irmãos? Não. Mas aqueles que são inocentes. Mas aqueles que estão ali, não por maldade, mas por inocência, estes Deus quer libertar. Estes Deus quer salvar. Salvar do engodo, salvar do engano, salvar dessa prisão, desse faz de conta, desse misticismo. Salvar de tudo isso. Deus quer nos salvar. E aí ele diz assim, 21, e rasgarei os vossos véus. Sabe por que elas usavam véus? Porque elas queriam um mistério em cima daquilo. Você já percebeu? Que todo esse povo no meio evangélico que usa desse subterfúgio, parece que tem um mistério por trás. Um mistério. Parece que é um mistério, não é verdade? E aí? O pastor parece que é um ET. A pastora um ET. Não. Somos seres humanos, passíveis de erros. Comemos, bebemos, dormimos, amamos, às vezes nos iramos. Somos seres humanos que precisamos da mesma graça.
do mesmo favor, do mesmo sangue, do mesmo Cristo, do mesmo Espírito, totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependentes dele. Então se fazia um mistério sobre aquilo tudo. E o povo parece que gosta de um mistério. Parece que eles querem ver Deus na terra, pois Deus já veio a essa terra. E Deus está nesta terra, habitando dentro de mim e dentro de você. E o nome dele é Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus Emanuel, que habita dentro de mim e que habita dentro de você. É aquele que tem nos ensinado, é aquele que tem nos corrigido. Hoje em dia, com essa questão dessa internet, que às vezes é bom e às vezes prejudica muitos crentes, que não pode olhar para alguma coisa diferente, onde ajunta gente, velório ajunta gente, acidente ajunta gente, que mais? E eles já ficam fixados naquilo, e já vão bebendo, comendo. A palavra de Deus é genuína. Você tem que ter paladar. Se alguém te der uma comida estranha, você vai comer. Se alguém te der uma comida estragada, você vai comer. Você não tem paladar. Não temos paladar para discernir o que é insalubre, o que é saudável, o que nos prejudica. Se não falar, diz Isaías 8, aqueles que consultam espíritos familiares e adivinhos, se eles não falar conforme esta palavra, é porque não tem Deus neles. Agora eu sei disso, você sabe disso, mas quantas pessoas estão sendo enganadas por esse mundo afora, que buscam facilidades, que buscam esse evangelho mentiroso que tem se pregado. Pastor, o que tem isso a ver com 2017 tudo? Porque se você cair no engano deles, ou deste, você está complicado até a alma. Isso complica até a alma. Às vezes não tem volta. Eu já vi pessoas caírem nesse milagre, no conto. Porque você já viu pessoas que entregam dinheiro por um bilhete que está sendo premiado na porta do banco? Que cai num conto desse e perde a alma, não tem volta. Se você cai num conto desse, você pode perder a sua alma, não tem volta. E aí, como é que faz? Como é que faz? E ele diz assim: rasgarei os vossos véus, 21, livrarei o meu povo das vossas mãos, nunca mais estará em vossas mãos para ser caçado. E sabereis que eu sou o Senhor. Eu quero que você vá comigo em Hebreus 1:1. Vá lá. Esse é o meio que Deus fala conosco. Hebreus 1:1. Eu mencionei ele para você, mas eu quero ler ele junto com você. Oh, aleluia. Temos direção. Neste ano de 2017, eu e você precisamos de direção. Nesse ano de 2017, eu e você precisamos ser guiados. E nós somos guiados pela voz de Deus, pela palavra do Senhor. Não podemos procurar nada que venha unir aos desejos do nosso coração. Precisamos atestar: Deus é o Senhor, Deus é a tua voz, Deus é a tua palavra, tem tudo a ver com essa escritura. Deus é o Senhor, Deus, eu não estou agindo conforme o meu querer. Deus, eu não estou fazendo esse negócio porque eu estou tão empolgado. Deus, por favor, eu te peço que as minhas emoções fiquem de fora e que eu não seja uma pessoa iludida, mas que eu seja sóbria. O que diz em Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, pelos nossos pais. Pais são os pais. Pelos profetas. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo... Agora vê o que está escrito em 2:1. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Palavra. Olha o que ele diz no 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, olha o que ele diz agora: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, o qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram? Se a palavra dita por anjos, pais, profetas, não foi perdoado quem não atentou, que dirá aquele que Deus enviou, que fala-nos pelo Filho? Nesse ano de 2007, nós precisamos ser avisados, dirigidos. Não faça nada
sem a direção de Deus. Nem sequer uma coisa pequena. Não faça nada na sua vida. Nada. Não complique a sua história. Não complique a sua vida. Busque a direção de Deus para todas as coisas que você for fazer. Busque a direção de Deus, busque a confirmação de Deus. José olha para Faraó e ele diz assim: não está em mim a revelação, não está em você a revelação. Eu não sei nada, você não sabe nada, nós não sabemos nada, nós somos discípulos e aprendizes. O que José diz não está em mim. Não, José tinha o sonho de Deus para ele, mas ele não tinha a revelação do sonho de Faraó. Eu recebi sonhos da parte de Deus, projetos, e você também, mas nós não temos a revelação. Como iremos chegar até lá? Se Deus chegasse para José o dia que ele sonhou com os feixes, com o sol, a lua e as estrelas, e dissesse assim: olha, você vai ser lançado numa cova, sem água, mas numa cova, vai ser vendido de escravo, vai ir para a casa de um homem como servo, você vai ir para o Egito, você vai ser injustiçado. Será que ele aceitaria? Deus dá os sonhos, mas não mostra o caminho. E nós precisamos, para quê? Para que nós possamos continuar dependendo dele para tudo. Deus e agora? Deus e agora? Temos que ter corações ensináveis. Deus e agora? Deus e agora? O que eu faço agora? Senhor, qual é a sua direção agora? Deus, eu não sei o que eu fazer. Eu preciso ouvir do Senhor. Eu preciso saber. Senhor, me dá direção. Eu quero ter direção naquilo que eu devo fazer. Deus, não me deixe errar. Eu não quero errar, eu não gosto de errar. Diga para Deus: Deus, eu não gosto de errar. Eu sou alguém que nasci para acertar. Você nasceu para acertar? Eu nasci para acertar. Quando a gente que nasceu para acertar erra, é uma coisa de maluco como você se cobra e se perturba. Porque eu não nasci para errar, você não nasceu para errar. Nós somos nascidos do Evangelho para acertar, para o êxito, para o sucesso. José não tinha revelação, ele foi buscar de Deus. Eu não tenho a revelação. Você não tem. Nós buscamos de Deus todos os dias. Deus, o que eu faço agora? Passo a passo, passo a passo. Qual é o passo que eu faço agora? Deus confirma. Pastor, eu tenho um segredo. Tem gente que diz: tem um segredo. Se eu sentir paz, é de Deus. Fala isso para Davi quando foi lá chamar Batseba para a cama dele. Ele estava em paz, maravilhosamente em paz. E aí? Será que tudo que te dá paz é de Deus? E as coisas que você quer e vem de encontro àquilo que você quer, vai te dar paz por um momento, depois vai te trazer uma guerra ferrenha para a sua vida. É a paz de Deus, é o assentamento de Deus que te dá a direção, respaldado pela palavra. Tem que estar na palavra. Se não estiver na palavra, não é de Deus. Não é da paz, não. Se você sentir paz, é de Deus. Você já escutou isso aí? Quem já escutou? Isso é uma maior heresia que existe. Você sentiu paz é de Deus, mas quem é você? Você é uma teofania do poderoso? Você ou eu, nós somos uma manifestação da Trindade? Quem disse? Se sentimos paz é de Deus, não. Se tem falado na Escritura, se tem confirmado na palavra, se o Senhor tem nos elucidado, então é de Deus. Amém? Qual é o problema do engano? O engano não mostra que é engano. O engano caminha devagarzinho. O engano mima. O engano mima. O engano aparenta uma zona de conforto. Isso é engano. A verdade é nua e crua. A verdade fala. A verdade fala. O engano só sinaliza. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Deus, tua palavra diz que nos nossos dias, e hoje nós estamos vivendo esses dias, haveriam muitos espíritos de engano. Satanás trabalha com as suas setas, com os seus projetos, Senhor, para enganar, para tirar o teu povo do foco e do alvo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço neste dia e neste momento. O Senhor falou o primeiro dia conosco sobre sermos crentes, fé.
Falou ontem conosco sobre termos esperança e hoje sobre não sermos enganados, sobre buscarmos a revelação da tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos agora que o Senhor, com os teus olhos, olhe para cada um de nós. Se existe em nós qualquer espírito de engano, qualquer espírito de encantamento, qualquer espírito, Deus, que vá conduzir qualquer um do teu povo a um laço, a uma cova, nós queremos agora que o Senhor venha combater a agência desse espírito maligno. Em nome de Jesus, a queda de todo espírito de engano nesta noite tem que ser efetuada. Deus, esse filho e essa filha que olha para o pecado e acha que está certo, este filho e essa filha que sempre opta pela facilidade, pelo caminho mais curto, Deus, isso é engano. Esse filho e essa filha que está acomodado, adequado aos seus moldes próprios, isto é engano. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agora a ação do teu Espírito Santo em nosso meio para combater toda ação maligna. Nós queremos nos levantar como uma igreja que batalha, que trabalha, Deus, contra toda ação enganosa. Não somos místicos, Deus. Deus, nós não somos enganadores, não gostamos do engano. Deus, nós não queremos caminhos fáceis que nos levam, Senhor, à destruição. Deus, nós não queremos magia. Deus, nós não queremos milagres produzidos por Satanás, por anticristos, Deus. Nós queremos milagres produzidos pela cruz. Nós queremos milagres que descem do alto para as nossas vidas. Então, em nome de Jesus Cristo, toda ação de espíritos de engano que está dentro da sua casa, que está dentro da sua família, que está dentro da sua alma, no meio do seu trabalho lá, na sua empresa, pessoas que trabalham com engano, com inveja, com encantamento, você que tem sido laço, você que tem enlaçado, você que tem sido encantado por pessoas com encantamento, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, pelo poder da palavra, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo toda a força do encantamento sobre você. Pessoas que te engodam, pessoas que te embaraçam, pessoas que te envolvem. Quando você vê, você não consegue dizer não. Quando você vê, você se vê refém daquela pessoa, refém daquelas palavras. Em nome de Jesus eu declaro que neste ano de 2017, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, nas obras das suas mãos, não haverá encantamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, todo espírito de encantamento, todo espírito de adivinhação, todo espírito de facilidades, todo espírito que tem logrado a tua fé, que ao invés de você fazer uso da fé, você tem feito uso de positivismo, de palavras humanas, eu repreendo agora em nome da palavra do Senhor, que é poderosa, o verbo que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus que te unge, que te abençoa, vai te livrar desses engodos, vai te livrar desse embaraço. Eu quero dizer uma coisa para você: só o teu Senhor Jesus pode fazer o teu milagre, e Ele é a verdade, Ele não é mentira, Ele não é engodo. Não acredite, não acredite em magias, não acredite em dogmas humanos, não acredite. Acredite em construção, acredite em abnegação e renúncia, acredite em perdão de pecados, acredite em sangue de Cristo, acredite em salvação, acredite em poder do alto para mudar a sua vida, acredite nisso em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé, e eu quero que você agora abra a tua boca para orar contra todo espírito de engano. Satanás tem planos, colocando pessoas com espíritos de engano ao nosso lado para nos tirar do alvo. Eu quero que você repreenda agora todo o plano de Satanás contra a sua vida, para agir com engano, para ludibriar, para engodar.
todo espírito maligno, todo espírito das trevas, levanta a tua voz agora e diga: neste ano de 2017 não vale encantamento sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Em nome de Jesus, eu amo a verdade, eu quero a verdade, eu amo Jesus. Eu declaro libertação sobre a minha alma, no meu trabalho, na obra das minhas mãos, no meio da minha família. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda prisão. Você que está se sentindo aprisionado por um sentimento, você não consegue desligar de alguma coisa, você não consegue desligar de alguém, você parece que está refém daquela pessoa, você parece que está refém daquela situação. São espíritos encantadores. Coloca por terra agora em nome de Jesus. Você tem uma vida para seguir, você tem uma história para construir. Em nome de Jesus, tira os seus olhos do passado, tire os olhos, em nome de Jesus. Você que está se sentindo preso a uma pessoa, seja ela da sua família, seja ela do seu trabalho, em nome de Jesus, toda prisão não vem de Deus. O nosso Deus é um Deus de alianças. O nosso Deus é um Deus de alianças. E alianças são conformidade de duas partes. Alianças são veredas de duas mãos. Você que se sente preso a uma pessoa por culpa, porque você se sente responsável por aquela vida, em nome de Jesus, abra a mão nesta noite. O Senhor Jesus está dizendo para você: eu não tomo meu lugar na vida dessa pessoa, eu quero ensiná-la, convertê-la, eu quero salvá-la, e você tem atrapalhado. Em nome de Jesus, você que se sente refém de pai, de mãe, de filhos, de parentes, de amigos, e que você parece que está aprisionado, coisas não andam na sua vida, parece que você está detido, em nome de Jesus, agora abre a tua boca. Você pode, você deve buscar agora a libertação, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu sei que dói, parece que você está perdendo, parece que você está abandonando, parece, não, é libertação, é libertação, é libertação, é libertação, é libertação, é libertação, em nome de Jesus. Deixa Deus operar na vida dessa pessoa. Saia de cena, saia de cena, saia de cena, saia de cena, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa Deus converter, deixa Deus trabalhar, deixa Deus mover, deixa Deus ensinar, deixa Deus cobrir. Tira a sua cobertura, deixa Deus fazer a obra dele. Deixa Deus fazer a obra dele. Existem muitos espíritos de engano, muitos espíritos de encantamento que têm aprisionado o povo de Deus. E por dó, por encantamento, você não cresce, não deixa ninguém crescer. Em nome de Jesus, o nosso Deus é um Deus de alianças e não um Deus de grilhões. Você não consegue dizer não, você não consegue confrontar, você não consegue pôr limitações. Isto é espírito de encantamento. Quebra isso em nome de Jesus. Abra o seu coração e diga: Deus, hoje eu solto. Tua palavra diz que tudo que é preso na terra é preso lá em cima. Então eu liberto, Pai, em nome de Jesus. Eu entrego diante do Senhor os meus Isaques. Eu entrego diante do Senhor, Deus, tudo aquilo que eu me achava tão responsável, tão pesado, Pai, tão debaixo de jugo. Eu quero entregar, porque eu tenho uma vida para percorrer, eu tenho uma vida para dar conta dela, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você ponha a mão sobre o seu coração e você diga em nome de Jesus: toda obra de encantamento, de engano, eu repreendo da minha alma. Todo apego, toda escravidão, toda dependência, eu repreendo em nome de Jesus. Agora eu quero que você ponha a mão sobre a sua cabeça e você diga assim: em nome de Jesus Cristo, eu declaro que sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, sobre a minha família, não vale encantamento. Em nome de Jesus, eu recebo a verdade como única regra de fé e maneira de me conduzir. Em nome de Jesus Cristo, a minha vida está abençoada pelo poder da palavra. E em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda forma de cativeiro. Em nome de Jesus. Agora levante a sua mão para o alto. Em nome de Jesus, diga: em nome de Jesus, eu profetizo sobre todos os dias
deste ano, a libertação da palavra, o poder da palavra, me livrando, me protegendo todos os dias deste ano. E sobre a minha vida não haverá engano, prisão, embaraço. Em nome de Jesus, toda ferramenta preparada contra a minha vida não vai prosperar, porque esta é a minha herança, a minha libertação, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus.